Abençoa a tua igreja, não somente aqui no bairro São Miguel, mas a tua igreja espalhada por essa cidade de Santa Cruz de Capibari, e também cada membro batizado nesta igreja, que eles se lembrem do compromisso que eles fizeram diante do céu e diante do Espírito Santo, de ser fiel não somente no culto do sábado, mas ser fiel nos cultos também do domingo e das quarta-feiras e também do peixe, para que assim a tua igreja se prepare para a volta de Jesus e nós possamos ir morar contigo no céu. Fica conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, vamos abra lá, irmão, pode jogar na tela. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a união das igrejas, o decreto dominical e as 7 pragas do Apocalipse. A igreja adventista do 7º dia, ela é uma igreja separada das demais religiões para levantar uma mensagem que foi jogada por Satanás por terra. A união das igrejas nós já acompanhamos que desde o Papa, lá atrás, do Papa Bento XVI, estavam já procurando essa união. E nós estamos vivendo nesse período, aonde a união já foi feita. O que é que está faltando agora? O decreto para sair. Mas antes eu convido a você a abrir a Bíblia em Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, versículo 1 e 2. Vamos olhar aqui para o livro de Atos. Atos, capítulo 9, verso 1 e 2, que eu vou para a tela. O meu tema hoje, a união da igreja, o decreto dominical e as 7 pragas. Eu vou ver se vai dar tempo para nós concluir com esses 3 temas, tá bom? Atos capítulo 9, versículo 1 e o versículo 2, a palavra de Deus diz claramente algo aqui interessante, como a igreja enfrentou o período da perseguição. A palavra de Deus diz assim: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra quem? Os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, acaso achasse alguém que era do caminho, assim a homem como mulheres, fosse levado preso para Jerusalém.
Queridos irmãos, queridas irmãs, se nós olharmos para esses dois versículos, como era a igreja no dia de Paulo? A igreja ali antes de Paulo era uma igreja que sofria perseguição constantemente. Eles eram levados presos por causa do nome de quem, irmão? De Jesus Cristo. A lei dominical ou o decreto dominical, a união das igrejas, ela vai levar também o povo remanescente a passar também por provações. Abra aí, meu irmão, vamos ver o primeiro ataque que a igreja sofreu. Aí nós vimos, irou-se o dragão contra quem? Contra a igreja. Próximo. Pode ir. O primeiro ataque foi ao filho da mulher, onde, irmão? O primeiro ataque de Satanás foi ao filho da mulher. Mulher em profecia, igreja. Próximo, segundo. Olha o que diz, o segundo ataque foi a igreja de Deus aonde, irmão? Aqui na terra. Ei, a igreja adventista do sétimo dia. Ela está orando, está jejuando. Esse dia vai chegar. Esse lugar que hoje vocês estão sentados aqui hoje, na presença do Espírito Santo, diga amém. Os anjos de Deus está aqui. Um dia isso aqui, você não vai ter o privilégio de vir aqui, porque vai ser um cerco igual como aconteceu no dia da igreja lá atrás. Nós estamos vendo aí, o segundo ataque foi a igreja de Deus aqui na terra. Assim como foi lá no passado, a igreja, antes dela ser arrebatada para o céu, ela irá passar por uma grande tribulação. A igreja está se preparando. Próximo, vejamos o que vai aparecer na tela. A Bíblia diz aí, olha o que diz, que está escrito aí. Quais são as características de quem, irmão? Da igreja perseguida. Abra sua Bíblia em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3. Olha para o verso 15. 1 Timóteo capítulo 3, 15. Quais são as características da igreja verdadeira? Estamos chegando nela. 1 Timóteo capítulo 3, 15. A palavra de Deus diz aí o quê? Vamos ler comigo, eu vou esperar vocês abrir. 1 Timóteo capítulo 3, o verso 15. A carta de Paulo a Timóteo 3,15. Leamos comigo. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de quem, irmão? De Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte de quê? Da verdade. Você faz parte dessa igreja? Quantos faz parte? Levanta a mão. Eu faço parte dessa igreja. Eu tomei essa decisão quando eu era criança, 11 aninhos, aliás 12 anos eu me batizei nessa igreja. E eu sei que essa é a igreja verdadeira. Amém? Deus tem povo salvo dentro dessa igreja. Deus tem povo talvez salvo em todas as outras igrejas. Mas para eles serem salvos, a Bíblia diz em Apocalipse 18, verso 4, Deus faz um convite, um apelo. Sai dela, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus pecados e nem participar das 7 pragas. A igreja adventista, ela é uma igreja do povo remanescente. Quem é o povo remanescente? Quando Jesus esteve nessa terra, ele chamou homens para começar o seu ministério. Viu lá os homens pescando no barco, e ali Jesus chamou a primeira dupla, João e Pedro, estava ali com seu pai. E Jesus chamou aqueles homens para levantar a igreja dele, amém? O povo remanescente surgiria, não só ali nos dias de Jesus, como o povo remanescente surgiu lá no Antigo Testamento. Passa aí, irmão, depois nós lemos o texto da Bíblia. Leiam aí só vocês. A igreja teria quem? A igreja passaria por uma provação, mas a igreja vai vencer, amém? A igreja vai vencer, porque no controle dessa igreja, nós temos um vencedor que é Jesus Cristo. Ele venceu Satanás no deserto,
venceu Satanás no Calvário, na cruz, e ele venceu Satanás também na sua morte, quando ele ressuscitou. Amém? Então ele vai dar força para essa igreja vencer. Pode passar aí, irmão. Deus sempre é assim? Não. Deus deixou marca clara da sua igreja. Porque a lâmpada que está pegando ali, eu estou olhando para lá. Deus deixou marca clara da sua igreja. Passa aí. Irou-se o dragão contra quem? Contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua, os que guardam os mandamentos de quem, irmão? De Deus. E deu o que mesmo? O testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. A igreja verdadeira guarda os mandamentos de Deus. Amém? Está aí, a igreja verdadeira, ela vai passar por essa perseguição por causa da obediência aos mandamentos de Deus. Também por causa do sábado, que nós aceitamos como o dia que Deus separou para o homem guardar. Amém? Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios 2. Depois nós vamos abrir em Apocalipse e vamos dar sequência aí nesse texto aí. Vamos lá. Primeiro, Efésios capítulo 2, verso 20. Efésios 2, 20. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Amém? A Bíblia está dizendo que o alicerce do cristianismo, o alicerce do evangelho, foi Jesus que levantou. Por isso que Paulo escreveu sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular dessa igreja. Amém? Esse alicerce está baseado em duas colunas: no testemunho dos fundamentos dos apóstolos e profetas, que essa igreja acredita e preserva a mesma doutrina que eles pregaram. Amém? A mesma mensagem que foi transmitida também através dele para os povos daquela época. O livro do Apocalipse, por favor, abra. Apocalipse 16. Vou mexer agora com a união da igreja e depois em seguida o decreto dominical. Primeiro, a união da igreja. Como você encontra dentro do livro do Apocalipse essa união que já ocorreu e já aconteceu? Vamos lá. Apocalipse capítulo 16, verso 13. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 16, versículo 13. O irmão pode passar isso aí enquanto o pessoal está achando. Olha lá, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em quem? Em Jesus. Essa igreja, ela tem fé em Jesus, porque no sábado a igreja está reunida adorando a Deus. Diga amém. Viemos aqui para prestar esse culto a Deus. Vejamos aí, a união da igreja e o decreto dominical. Apocalipse 16, verso 13. A palavra de Deus diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rã. Verso 14. Porque eles são espíritos de demônio, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, como a fim de ajudá-lo para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Primeiro, dois destaques aqui para nós entendermos um pouquinho. Decreto dominical, já começa o apóstolo João, o último discípulo de Jesus, escreveu esses versos diretamente na ilha de Pátimo, e ele já apresentou as 3 grandes religiões. 3. A primeira, aqui diz que saiu da boca do dragão.
E saindo da boca do dragão, nós conhecemos que é o catecismo, a igreja romana. Segundo, nós vimos aqui também, saiu da boca da besta e da boca do falso profeta. É o poder protestantismo, o poder dos protestantes. Segundo aqui que João escreveu, ele disse o seguinte: e saiu da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rã, aceita as verdades dos 10 mandamentos. No mesmo capítulo de Apocalipse, agora no capítulo 17, leia comigo o versículo 12. Agora nós vamos sair um pouquinho da união das igrejas e vamos entrar na área da política. Olha o que João escreveu, Apocalipse 17, versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reinos, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como rei, com a besta durante o quê? Uma só. Veja aqui, irmão, que quando o Brasil surgiu aí um homem chamado Bolsonaro, não estou falando de política, as religiões evangélicas se achegaram a ele. Agora a profecia está apontando isso aqui. Vem agora, os 10 reis representam os presidentes do mundo todo, a união. Por isso que nós temos que ter bastante cuidado, irmão. Nós temos que servir a Deus, diga amém. Adorar a Deus e não ao ser humano. Eu fiquei muito triste com a minha igreja onde eu congrego. Ficou o povo lá dividido. Aqui não é política. João está falando aqui, irmão, dos 10 chifres. Esses 10 chifres são 10 reis. Vai vir novamente aí esse ano. Se apegue com Jesus, diga amém. Amém. Você é um cristão, eu sou um cristão. Não vamos fazer política na igreja. A única igreja que não sobe político para levantar político dentro da igreja, o pastor, é essa igreja. Amém. Nas outras igrejas, o pastor fala, tu vai ser deputado, tu vai ser senador, é aquela agonia. Essa igreja não se envolve com a política. Amém. Abra a Bíblia em Daniel, veja se eles se envolveram com a política em Babilônia. Daniel capítulo 3, 3 jovens fiéis à palavra de Deus, que nesse sábado Deus está chamando cada um de nós a ser Sadraque, Mesaque e Abednego, irmão. Deus quer uma igreja pura, santa, uma igreja separada, não uma igreja envolvida com essas coisas. Senão a igreja vai ficar, irmão. Olha o que diz Daniel capítulo 3. Olha o que fez Nabucodonosor, o rei da Babilônia, quando os caldeus foram acusar Sadraque, Mesaque e Abednego, irmão. Eu estou entrando na área do decreto dominical. A primeira lei surge ali. O decreto. Se você não adorar, você vai fazer o quê? Você vai morrer. De um Deus que é Criador, nós cremos na verdade da Trindade em um só Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Nós cremos que o Filho sua vida entregou. Nós cremos
invadirem.